A graça e a paz a todos. Amém. Peço que os irmãos abram a escritura em Hebreus, capítulo 5, versículos 10 em diante. Vamos ler até o final do capítulo e depois versículo 1 ao 3 do capítulo 6. Hebreus, capítulo 5, versículos 10 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. Amém. Até aqui. Podem se sentar, meus irmãos. Então nós vemos aqui o versículo 10, que é o último versículo que eu expus na semana passada, e pelo qual começo hoje a exposição, porque ele tem uma conexão direta com o que vem na sequência. Diz assim: chamado por Deus. Então Jesus aqui é aquele que é chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E justamente fazendo referência ao salmo que foi lido hoje. O Salmo 110, versículo 4, ali é a única ocorrência que aparece no Antigo Testamento dessa expressão, desse chamado de Cristo. Porque tem lá a história de quando aparece Melquisedeque com Abraão lá em Gênesis. Só que posterior a isso, nós vamos encontrar, tanto é que se for fazer uma pesquisa da palavra Melquisedeque, o nome Melquisedeque, no Antigo Testamento só vai aparecer duas vezes. Uma vez lá em Gênesis, quando ele aparece na história, e outra vez é no Salmo, que foi lido hoje, no início do culto. E Jesus é aquele que cumpre a profecia. Melquisedeque era um tipo de Cristo, um tipo que apontava para Cristo. E o Salmo é uma profecia a respeito de Cristo. E é interessante que em todo o restante do Novo Testamento, por mais que, como o diácono André muito bem falou, é um dos salmos mais citados, assim, há muita referência no Novo Testamento em relação ao Salmo, não só ao versículo 4, mas em relação ao todo do Salmo, especialmente o versículo 1 do Salmo 110. Mas, uma coisa interessante, o versículo 4 do Salmo, ele só tem referência no livro de Hebreus. Não é feito referência a que Jesus ele é chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque em outro livro do Novo Testamento, os outros 26 livros do Novo Testamento, somente no livro de Hebreus. Então é algo interessantíssimo isso, porque o livro de Hebreus ele tem uma das principais temáticas desse livro, é justamente Jesus como nosso sumo sacerdote. E que ele não é simplesmente um sumo sacerdote conforme os outros que haviam. Por exemplo, conforme a ordem de Arão, que foi instituído lá desde a época de Moisés, quando o povo sai do Egito. Jesus não era simplesmente uma sequência desse sacerdócio. Jesus tem um outro sacerdócio. E é um sacerdócio que é superior ao sacerdócio de Arão. Do qual o sacerdócio de Arão era também apenas um tipo, uma sombra do perfeito
sacerdócio de Cristo. Então Arão, ele é um tipo que aponta para Cristo. Só que Cristo é extremamente, sumamente superior a Arão. Assim como nós vemos, a gente vai lendo aqui o que vem antes, nós vimos ali, Hebreus 4:8. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Josué deu um tipo de repouso. Só que o repouso que Jesus nos dá é superior. Tanto é que chega a falar que se Josué lhes houvesse dado repouso. Então o repouso que Cristo nos dá é superior ao repouso que Josué deu ao povo. Assim como o sacerdócio de Arão, que é o que vem logo na sequência. O próximo a ser mencionado aqui, foram mencionados vários, Moisés, agora foi mencionado Josué, agora foi mencionado aí na sequência Arão. Como diz no versículo 4, Hebreus 5:4. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Só que Jesus também foi chamado por Deus. Só que Jesus não está no mesmo nível de Arão. Jesus é superior. Jesus, ele é chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão. Só que toda essa questão que ela vai ser mais desenvolvida aqui na carta aos Hebreus, especialmente a partir do capítulo 7 de Hebreus, esse assunto sobre Jesus chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, esse assunto ele vai ser desenvolvido a partir do capítulo 7. Então, a partir do capítulo 7 de Hebreus 7, do capítulo 8, do capítulo 9, capítulo 10, esses 4 capítulos são o desenvolvimento dessa doutrina. São o desenvolvimento desse assunto, cujo tema é Jesus, aquele que foi chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Só que antes de abordar, de se aprofundar nesse assunto, Paulo, ele dá uma repreensão aqui, ele dá uma chamada de atenção aqui aos hebreus, que haviam recebido a carta. E é o que nós vamos ver agora, a partir do versículo 11 em diante, e também no próximo culto, quando nós finalizarmos o capítulo 6. Eles são chamados a atenção. Por que eles são chamados a atenção antes de entrar no assunto propriamente, e se aprofundar nessa questão de Jesus como nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? Porque vai falar assim, do qual, ou seja, desse assunto, desse tema, do qual muito temos que dizer. Afinal, como eu disse, são 4 capítulos inteiros que são usados para se aprofundar nesse assunto. Capítulo 7, o 8, o 9 e o 10. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. Mas por que era de difícil interpretação? Era de difícil interpretação para eles. Não é que o assunto em si fosse de fato assim, tão difícil de entender. O assunto até não é o ponto de que o assunto é um assunto muito difícil. Não é essa também a questão. O ponto é que era de difícil interpretação para eles. E espero que não seja de difícil interpretação para nós. Eu espero que os irmãos aqui não estejam na mesma situação dos hebreus. Assim eu espero. Deus é que sabe a condição de cada um. Deus sabe em que situação está cada um dos irmãos. E se algum dos irmãos está nessa situação, que o Senhor possa vos conduzir ao arrependimento, vos conduzir a um crescimento, a um amadurecimento. Porque diz assim, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. E a culpa do fato de... não é o assunto em si, mas era por causa deles. Eles eram negligentes para ouvir, lentos para ouvir. Eles estavam se fazendo, parece que aquela fome pela palavra de Deus parece que estava diminuindo. E meus irmãos, nós devemos, perceber assim como nós temos ouvido a palavra de Deus. É muito importante isso. Como nós temos ouvido, porque aqui fala
né, que o assunto estava sendo de difícil interpretação porque eles haviam se feito, olha só, vos fizestes, né, negligentes para ouvir. Então, como nós temos ouvido a palavra de Deus é algo que nós precisamos sempre meditar. Jesus falou uma parábola, né, a parábola do semeador, justamente para demonstrar as formas como as pessoas ouvem a palavra de Deus. Onde uns ouvem com o coração endurecido, e nós já vimos aqui, né, em Hebreus, a exortação para não endurecermos o nosso coração. Hebreus 3, versículo 8. Hebreus 3, versículos 7 e 8. Ele diz, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Então, não endureçais os corações. Uma das formas de ouvir a palavra de Deus, mas é uma forma errada de ouvir, tá? É com o coração endurecido. Não deve ser essa a forma como nós devemos ouvir a palavra de Deus. Não devemos estar com o nosso coração endurecido. Não devemos, ver. Olha o que diz, ó, não endureçais. Ou seja, é uma atitude do ouvinte. Endurecer o próprio coração. É uma atitude do ouvinte se fazer negligente para ouvir. Então a culpa não está em Deus. A culpa não está, né, não, mas é porque essa palavra é muito difícil. A culpa está no ouvinte que está endurecendo o coração, que está se fazendo negligente para ouvir, lento para ouvir. Mas daí tem aqueles que recebem com alegria, né, a palavra de Deus. Né, como a gente vê a parábola, né, do semeador. Né, recebem com alegria, só que aquela palavra não cria raiz no coração. E é importante, meus irmãos, nós estarmos com o nosso coração bem aberto. Sabe? Porque alguém pode receber a palavra com alegria, né? Porque olha assim, né? Pá, que assunto interessante e tal, né? E daí se alegra, né? Porque está aprendendo uma coisa nova. Mas se nós não deixarmos essa palavra penetrar bem fundo no nosso coração, né? E operar uma transformação no nosso interior, essa palavra não vai se enraizar em nós. E aí ela tem um efeito em nossas vidas apenas superficial. E aí no momento que o efeito da palavra é superficial, qualquer situação de dificuldade, vem uma tempestade, vem uma provação, esse efeito superficial não vai ser o suficiente para nos manter ancorados no Senhor. Para permanecermos enraizados no Senhor. Aí já há um descaminho, há aqueles que se afastam, se desviam. Tem aqueles que recebem a palavra, né, mas misturada com outras coisas. Com o amor, né, as coisas deste mundo, os cuidados dessa vida, as preocupações. Né, e aí não consegue frutificar, mas aqueles que recebem a palavra, né, que entendem a palavra, compreendem. Cuja palavra cria raízes profundas. E esses são aqueles que frutificam. Só que nós podemos, sabe, estar nessa situação, ouvir, receber, mas posteriormente na nossa vida, começar a nos desleixarmos, nos tornarmos negligentes. E aí aquilo que nós havíamos recebido não significa que nós vamos permanecer com aquilo. Tem um texto, se não me engano é do Evangelho de Marcos, deixa eu só abrir aqui. Aqui. Marcos capítulo 4. E versículo 23 em diante.
Marcos capítulo 4, versículo 23 em diante, diz assim, ó, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe, e essa expressão ela é repetida várias vezes na Escritura. Muitas vezes nós temos essa expressão. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes, atendei ao que ides ouvir. Olha só. Primeiro Jesus fala, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E depois ele ainda ele ressalta, ele reforça. Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Olha só, olha que interessante. E será ainda acrescentada a vós que ouvis. Ou seja, aquele que tem ouvidos para ouvir, e então ouve. Aquele que atende a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor fala, esse vai receber cada vez mais. Ser-vos ainda acrescentada a vós que ouvis. Mas olha o 25. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado. Ou seja, aquilo que tu já recebeu da parte do Senhor, e tu ouviu bem, tu tem aquilo, se tu não te fez negligente para com a palavra do Senhor, tu ouviu, tu prestou atenção, tu atendeu aquilo que tu ouviu, vai te ser acrescentado. Ao que tem, ser-lhe-á dado. Mas agora, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, aquele daí que, bom, recebeu algo, mas aí começa a se fazer negligente. Começa, até aquilo que ele tinha, lhe é tirado. Por isso nós precisamos vigiar, meus irmãos. Nós precisamos progredir cada vez mais. Nós precisamos sempre estar atentos à palavra do Senhor. Nós não podemos permitir, sabe, que percamos a fome pela palavra de Deus. Precisamos sempre estar famintos pela palavra de Deus. Sabe, continuar sempre lendo a Escritura, continuar sempre ouvindo a pregação bíblica. Não é qualquer pregação, né? Tem muita pregação hoje em dia que não vale a pena, nós ouvirmos. Mas agora, pregações bíblicas nós devemos estender os nossos ouvidos. Porque nós não devemos nos acercar de mestres, que falam, conforme as nossas próprias concupiscências, como muitos têm feito por aí. Esses nós não devemos imitar, mas agora a palavra do Senhor, quando está sendo pregada fielmente, a essa palavra nós devemos estender os nossos ouvidos. Nós devemos ser diligentes em ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos nos esforçar para ouvir a palavra do Senhor. Do contrário, olha só o que diz ali, versículo 11, Hebreus 5, 11. Contrário, as coisas, aquilo que nós já poderíamos estar entendendo, se aprofundando e sendo mestres, para ensinar a outros, nós vamos estar sempre, com dificuldade de entender e tal, e não há crescimento. E aí, por que será? Porque há uma negligência para ouvir. Quem se esforça, constantemente para estar todo o tempo, folheando a Escritura, lendo a Escritura, meditando na palavra, ouvindo a pregação, essa pessoa, Deus vai dando e vai dando cada vez mais compreensão, cada vez mais entendimento, e os temas, as doutrinas se tornam cada vez mais fáceis de assimilar. Mas agora, quando a gente fica ali, lá de vez em quando que abre a Bíblia, e falta um monte de culto, ouve só lá de vez em quando também a pregação, óbvio que quando vai ouvir a palavra, mas está muito difícil, eu não estou conseguindo entender. Mas também, você está se fazendo negligente para ouvir. Então que nós venhamos a ser diligentes, meus irmãos. Precisamos abrir a Escritura todos os dias. Toda vez que tivermos a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor sendo pregada de maneira fiel, que estejamos presentes. Para que possamos, ter cada vez mais acrescentado da parte do Senhor. Cada vez mais. Para que não seja de difícil interpretação para nós. O Pedro mesmo fala sobre as cartas de Paulo, e eu creio que especialmente ainda em relação a Hebreus, que ele fala isso. 2 Pedro capítulo 3, em versículo 16, 15 e 16, diz assim, e tende por 2 Pedro 3, 15 e 16, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor,
como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então, que nós venhamos estar apegados à palavra, cada vez mais firmes no Senhor. Cada vez mais firmes. Então, do qual muito temos, voltando lá para Hebreus 5:11, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Então, olha só, meus irmãos. Devendo já ser mestres pelo tempo. Eu lembro que quando eu me converti ao Senhor, logo depois de eu ter sido batizado, nós lá em casa, assim, a gente conversava entre nós, assim, eu e a mãe, o meu padrasto e tal. E daí, agora a gente já não é novo convertido, porque a gente já foi batizado. Novo convertido foi quando a gente se converteu, até o ponto de ser batizado. Agora a gente foi batizado, a gente não é mais novo convertido. Esse era o nosso entendimento, na época, E o desejo que a gente tinha era evangelizar, era levar a palavra para outros e tal, Aí eu tava, há uns anos atrás, assim, acho que tava eu e minha esposa, assim, conversando, com uma irmã, assim, que já tava, olha, há anos e anos já na igreja, assim, batizada e tudo, Inclusive na época, ela era para 2017, mais ou menos, isso. Ela até ministrava com as crianças, na igreja e tal. Aí um dia, estava lá tendo uma conversa e tal, é que eu sou nova convertida. Como assim? Tipo assim, 3, 4 anos já nova, se entendendo como nova convertida. De fato, era assim, era melhor que ela fosse sincera, e se reconhecesse como uma criança, um bebezinho em Cristo, do que daqui a pouco estar naquele orgulho, só porque já tem 3, 4 anos ou mais, na fé, de se achar, não, eu já sou maduro e tal. Mas é uma lástima, sabe, a pessoa já há tanto tempo assim, ainda se considerar um novo convertido. Então, existe um tempo, meus irmãos, que se espera que haja crescimento. Por exemplo, quando tu planta algo, tu vai lá e planta um pé de bergamota, um pé de laranja. Tem um tempo normal, um tempo em que se espera assim, vai levar ali 2, 3 anos e tal, vai começar a dar fruto. Mas daí imagina, então, aí passa 5 anos, não deu fruto. 6 anos, não deu fruto. 7 anos e não está dando fruto ainda. Tem alguma coisa errada? Porque normalmente, decorrido um certo espaço de tempo, deveria estar dando fruto. Então, quando decorrido esse período de tempo não está dando fruto, quer dizer que tem alguma coisa errada. E a mesma coisa é nas nossas vidas, meus irmãos. Se espera, uma vez que nós nos convertemos, que nascemos de novo, que decorrido um espaço de tempo, haja crescimento, haja frutificação em nossas vidas. E essa frutificação implica, uma das coisas, não é a única coisa, mas uma das coisas é que aquilo que nós recebemos, nós venhamos a transmitir a outros. E se nós não estamos ainda aptos, decorrido um certo período de tempo, não estamos ainda capacitados, nem nós entendemos ainda direito as doutrinas, tem alguma coisa errada. Há um problema, e o problema está descrito aqui. É porque nós nos fizemos negligentes para ouvir. Por isso que decorrido um período de tempo, a gente não consegue ainda ensinar a outros, e nós mesmos, olha só, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar
quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Ou seja, é alguém que ela nem ainda entendeu direito o beabá, sabe, as primeiras coisas, as doutrinas mais básicas. Quais são essas doutrinas? Quais são esses rudimentos da palavra de Deus? É o que nós vamos ver depois aqui, ó. Capítulo 6, versículo 1 e 2. Ali vai descrever quais são esses rudimentos. Olha só, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Todas essas doutrinas, elas são importantíssimas, só que elas são o fundamento. Elas são aquilo que deve ser ensinado, né, para a pessoa que está chegando na fé. E não é o ponto que esse assunto não vai mais ser abordado depois. Isso aqui é um fundamento que ele permanece por toda a vida. Depois eu vou abordar um pouco mais de profundidade aqui. É óbvio que todas as doutrinas aqui, elas vão permanecer, vão nos acompanhar durante toda a nossa caminhada, a nossa vida cristã. E precisamos crescer no entendimento dessas questões, dessas doutrinas, cada vez mais, na medida que vamos progredindo. Mas elas são o fundamento. E o Evangelho, e tudo aquilo que nós precisamos conhecer sobre Deus, sobre a Escritura, não se resume somente a essas doutrinas. Elas são fundamentais, mas tem várias outras coisas a mais que nós precisamos aprender também. Mas se essas questões aqui, que são as coisas mais básicas, mais fundamentais, não estiverem bem fundamentadas, ou seja, se o alicerce não estiver bem construído, não vai adiantar a gente querer crescer no entendimento de outras doutrinas, de outras questões. Se esse fundamento precisa, novamente a gente precisa aprender de novo sobre arrependimento, aprender de novo sobre batismo, sobre, né, a fé, sobre as coisas. Se eu preciso novamente estar sendo ensinado sobre essas questões, peraí, né? Eu deveria estar apto para progredir. E sobre essas questões, todos nós deveríamos ser aptos para transmitir a outros. Quando eu falo assim, porque devendo já ser mestres pelo tempo, esse mestre aqui não é no sentido como um oficial da igreja, não é no sentido assim como um pastor, não é que todos, então, né, todos devendo ser pastores, já não é nesse sentido. Tá? Mestre é apenas nesse sentido de que, aqui, né, nesse contexto aqui, o termo mestres, é nesse aspecto geral, de que todo cristão tem esse chamado para, daquilo que ele aprendeu e creu, ele vai falar, ele vai transmitir a outros. É nesse sentido. Ou seja, aquilo que eu vou aprendendo da parte do Senhor, eu devo buscar ensinar a outros. E se eu estou ensinando a outros, eu estou agindo como um mestre. Eu estou sendo um mestre naquele contexto. Mesmo que eu não venha a ser um mestre no sentido para ensinar a congregação, e não é nesse sentido que está falando aqui, mas eu posso ser um mestre no sentido de ensinar a palavra para outros. Aí tem uma pessoa nova que está chegando na igreja, posso me sentar ali, poder falar daquilo que eu já sei, daquilo que eu já conheço da palavra de Deus para ela. Todos nós devemos fazer isso. Aí tem um irmão, né, que falou uma coisa e não é bem aquilo, né, daí tu pode chegar no irmãozinho. Olha só, aquilo que tu falou daquele versículo, daquela passagem, não é bem isso, né? Na verdade, né, significa isso. Sabe, todos nós temos que ter essa capacidade de poder, sabe, nos instruir, nos corrigir uns aos outros. Né? Mas agora, se eu mesmo não souber sobre as coisas mais básicas, como é que eu vou ser o mestre para ensinar outros? Se eu mesmo estou precisando novamente aprender as coisas, os rudimentos, as coisas mais básicas. Então, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. O leite, meus irmãos, é um alimento importantíssimo. Imagina uma criança, né, que nasce e não tem o leite para ela se alimentar. Como é que ela vai crescer? Como é que ela vai se desenvolver? Vai ser difícil o desenvolvimento dessa criança. Então, óbvio que o leite, ele é muito importante, é um alimento muito importante. Só que existe um estágio na vida em que a pessoa vai se alimentar só de leite. E é quando ela é criança.
Posteriormente não significa que tu nunca mais vai beber leite. Mas, né, o leite ele não é mais o alimento principal. O alimento principal de um adulto é o alimento sólido. Agora, o alimento de um bebê, né, nos seus primeiros meses de vida, não vou dizer de vida, após o nascimento. Né, vida já tinha 9 meses antes, né, do nascimento. Mas, né, após o nascimento, né, nos primeiros meses, ele vai se alimentar de alimento sólido? Não, é leite. Vos haveis feito tais, olha só, né? Novamente, a responsabilidade daqueles que estavam ouvindo. Eles haviam tido uma atitude tal que os havia feito, né, gerado, né, uma situação em que eles se encontravam, onde eles precisavam de leite e não de mantimento sólido. Vos haveis feito tais. A responsabilidade era deles. Então que nós venhamos a estar atentos para não tomarmos ações, não sermos negligentes a ponto de nos fazermos, né, necessitados de leite e não de sólido mantimento. Devemos vigiar em relação a isso. Aos Coríntios, né, Paulo já falava. Olha só, 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Então, tu vê, quando, né, houve os primeiros convertidos lá em Corinto, eram recém-nascidos na fé. Com o que ele alimentou eles? Com leite? Como é que ele ia, inverter as coisas e já dar carne já direto? Não, ele tinha que dar o leite. Ensinar os rudimentos, as doutrinas, né, fundamentais. Mas aí, passado um tempo, né, aos coríntios aqui, Paulo já podia dar a carne para eles? Não, tinha que ainda estar dando leite, olha só. Né? Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podies, nem tampouco ainda agora podeis. Misericórdia de nós, né, se nós não podermos receber um alimento mais sólido. Mas que Deus nos dê graça, para crescermos cada vez mais, podermos, nos aprofundar cada vez mais numa amplitude de doutrinas. E aí ele fala assim aos Coríntios, no versículo 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Na prática, o que eles precisavam aprender ainda? Se havia tudo isso no meio deles. O arrependimento, a fé em Deus, a mudança de vida, os batismos, né? Onde quando somos batizados em Cristo, nós passamos a viver em novidade de vida e não conforme o padrão do velho homem. O batismo, né, que é um testemunho, batismo nas águas, né, um testemunho do nosso arrependimento, da nossa fé, né, e aonde nós nos comprometemos, né, a sermos discípulos de Cristo. Mas tudo isso, né, e dentre outros temas, né, que são fundamentais, mas aí os coríntios não estavam podendo receber assuntos mais sólidos, né, no sentido assim, do alimento, da comparação do alimento. Né, não que a doutrina sobre o arrependimento tal não seja sólida, ela é sólida. Extremamente, é um fundamento, né? Mas no aspecto, na comparação com o alimento, né, é o leite. O leite que aquele que não cresce na vida cristã precisa novamente, sempre estar ouvindo. Sempre estar novamente aprendendo. Então alguém que não se arrepende do pecado precisa o quê? Novamente ouvir sobre arrependimento. E durante toda a vida a gente vai ter que ouvir sobre arrependimento. Porque nós sempre precisamos aprender sobre arrependimento. Mas uma coisa é o crente, né, na sua vida comum de crescimento, onde sim, sempre vai precisar continuar se arrependendo, sempre vai ter coisas, né, no caso, nesse crescimento, né, não há uma perfeição plena, né, em nossas vidas.
Mas, por outro lado, vamos agora partir aqui, né, seguir aqui ó, em Hebreus 5, versículo 13. Só porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Quando a palavra fala aqui dos perfeitos, ela está falando de quem? De alguém que já atingiu a perfeição, assim, já não tem mais pecados, já não tem mais do que se arrepender e tal. É desse tipo de pessoa que está falando aqui? Não, meus irmãos. Não é perfeito nesse sentido. Por exemplo, como Cristo é perfeito. A perfeição de Cristo é no sentido de ser impecável, de ele ser pleno em todos os seus atributos, em toda a sua bondade, justiça, santidade. Ele é perfeito, ele é completo, né, nesse sentido. Mas quando fala, né, a respeito de nós, como perfeitos, nós podemos entender em dois sentidos a perfeição no que tange a nós. Uma, perfeitos no sentido de perfeitos como posição, ou seja, estamos em Cristo, portanto somos perfeitos nele, perfeitos naquele que é perfeito. Então, por estarmos em Cristo, por sermos justificados pela fé, então nós somos perfeitos em Cristo. E é interessante, né, porque olha só, versículo 13 e 14 novamente, Hebreus, né, 5, 13 e 14. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Aqui, palavra da justiça, meus irmãos, está falando do Evangelho. A palavra da justiça. Por quê? Porque no Evangelho, olha só, vamos abrir lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. E 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele quem? No Evangelho de Cristo. Porque nele se descobre a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então a justiça de Deus se descobre, ou seja, se revela, se manifesta por meio do Evangelho. Por isso que o Evangelho de Cristo também é um sinônimo de a palavra da justiça. Porque tanto é a justiça de Deus que se revela, e é uma justiça que revela a Deus como sendo justo e como sendo o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então é uma fé que revela tanto a justiça de Deus, o padrão justo e perfeito de Deus, da lei justa de Deus, como também o fato de nós que éramos os transgressores dessa lei justa, nós somos justificados por meio de Cristo. E portanto, justificados em Cristo, somos perfeitos nele. Qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Ou seja, aquela pessoa que ainda está aprendendo, né, ou seja, se alimentando do leite, né, aprendendo sobre o arrependimento, aprendendo sobre os batismos, aprendendo sobre a fé em Deus, aprendendo sobre a ressurreição dos mortos, aprendendo sobre o juízo eterno, aprendendo sobre a imposição de mãos, aprendendo sobre o batismo. A pessoa que está aprendendo sobre essas coisas, ou seja, que ainda ela não tem domínio sobre essas questões, é óbvio que ela ainda não está experimentada na palavra da justiça. Ela ainda não tem essa experiência, tanto no sentido, né, de entender plenamente, como também experiência no sentido, né, de ter essa palavra então bem aplicada na sua vida, uma compreensão tanto na mente, né, compreendendo no seu coração, como também uma aplicação prática dessas verdades na vida. Então não há uma experiência, né, muito profunda ainda nisso, como também esse experimentado, né, não está experimentado no sentido também de transmitir a outros. Então aquele que ainda se alimenta de leite, né, que ainda participa, né, do leite, é alguém que está ainda aprendendo. Ou seja, é aquele que está necessitado do leite.
que ainda precisa novamente, né, tornar, né, que torne assim ensinar os primeiros rudimentos. Esse não está ainda experimentado na palavra da justiça. Não significa que ele não tenha participação na palavra da justiça. Não significa que ele não creu na palavra da justiça. Não é esse o ponto aqui. Ele não está experimentado. Ou seja, não é alguém experiente. Tendo que ou seja, ele ainda é inexperiente nessa palavra, na palavra da justiça. Ainda é inexperiente no que tange as doutrinas do Evangelho. O ponto não é que o Evangelho não alcançou essa pessoa. Alcançou. Ele está se alimentando do Evangelho. Mas ainda é inexperiente. Não está experimentado na palavra da justiça. Porque é menino. Então é inexperiente. O que caracteriza a diferença de uma criança e um adulto? A criança é inexperiente nos assuntos da vida. E o adulto já tem experiência. Mesma coisa em relação ao Evangelho. Tem pessoas que são inexperientes ainda nos assuntos do Evangelho. E não é bom que nós permaneçamos assim. É importante que nós venhamos a crescer, a amadurecer. Porque aqui está o outro aspecto, né, do perfeito. Quando fala assim, mas, versículo 14 agora, mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Perfeitos também nós podemos entender, além desse aspecto da nossa posição em Cristo, no aspecto de maduros. Perfeitos nesse sentido, maduros. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, ou seja, para aqueles que amadureceram. Os quais, em razão do costume, ou seja, da prática, têm os sentidos exercitados, ou seja, a sua percepção está exercitada para discernir tanto o bem como o mal. Então nós precisamos, crescer cada vez mais, entender cada vez mais a palavra de Deus, para justamente o nosso discernimento espiritual estar cada vez mais apurado. Muitas vezes, né, a gente está ali, a gente começa na fé e a gente comete vários erros pela falta de experiência no Evangelho. A gente comete vários erros assim, e depois vai passando o tempo, a gente vai amadurecendo. Aí nós olhamos para trás e olha só, né, eu naquele tempo ainda agia, né, daquela forma, pensava assim, falava daquele jeito, tomava tais atitudes. Né, a gente vê, que com o tempo a gente vai crescendo, a gente vai abandonando essas coisas. E é importante que haja esse crescimento. Porque, infelizmente, às vezes tem pessoas que passam tempo, passa ano, e vai ano após ano, e não há crescimento. Que não sejamos assim, meus irmãos. Que não sejamos como aqueles que ficam estagnados, sem crescer. Pelo contrário, que haja progresso, crescimento, amadurecimento. Que é assim como uma criança, né, que espera, né, ela nasce e ela começa a crescer. Até chegar o tempo onde ela vai se tornar adulta. Imagina chegar, tá ali, não estou falando aqui de um anão, tá? Estou falando aqui de uma, né, realmente, criança, ó, desse tamanho assim, ó. Mas qual a tua idade? Eu tenho 24 anos. Peraí, como assim? Pensa, só deixando bem claro, não estou falando aqui, né, de alguém que tem um problema, né, um nanismo e tal, né? Imagina, toda uma aparência de criança, baixinha e tal, e diz assim, eu tenho 24 anos. Não, tá mentindo, né? Não pode, né? 24 anos, sim, com essa aparência de criança e tal, tão pequenininho e tal, não pode ser. A gente acharia muito estranho. Não é? Ou é normal uma coisa assim? 24 anos assim, uma criancinha assim e tal. É normal isso? Não é normal. Então o padrão que se espera, né, que passados os anos, quando chega uma idade, né, 24 anos de idade, você vai, né, a um adulto, né, uma pessoa. Na fé, meus irmãos, é a mesma coisa, deve nos espantar. Passados vários anos e tu olhar assim, pai, um bebezinho na fé ainda. Deve nos gerar um espanto. Não é conveniente que essas coisas sejam assim. Passado o tempo, nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. Precisamos estar aptos para nos alimentar com o mantimento sólido. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, para aqueles que amadureceram. Olha só Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 12 em diante, diz assim, ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé
e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Aqui, novamente, é o mesmo sentido. Aqui, para os perfeitos lá de Hebreus, é o mesmo sentido aqui. A homem perfeito. Ou seja, é esta estatura de Cristo. Até que chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Alguém que é um menino, que é levado por todo o vento de doutrina, é uma pessoa que precisa se alimentar de leite, precisa novamente ser ensinado nos rudimentos da doutrina de Cristo. Precisa novamente, sabe, toda a vida está ali, sendo ensinado novamente, naquilo que é o fundamento, naquilo que é a base, e não consegue progredir. Porque vem uma vez que é menino, não é maduro, não é experiente, vem qualquer vento de doutrina e já vai seguindo as falsas doutrinas. Nós não podemos ser assim. Que Deus nos livre. Que haja crescimento, que haja, como diz aqui, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, que haja crescimento, amadurecimento, meus irmãos, em nossas vidas. Para que nos alimentemos de mantimento sólido e que possamos nós também, então, alimentar a outros. Porque, vamos lá, a criança que se alimenta de leite, ela está em condições de ela alimentar a outros? O Noah, é o Noah que dá comida para Sofia? É o Noah que dá comida para... Só se for uma questão de brincadeira, assim, de brincar com ele. Mas agora, de maneira séria, não é o Noah que dá alimento. Não é a Aninha que dá alimento para o André e para a Carol. São os adultos que alimentam o bebê. E não o bebê que sai alimentando os outros. Então que nós venhamos a crescer cada vez mais, nós mesmos nos alimentarmos de mantimento sólido para podermos dar de comer a outros. Para podermos ser mestres e ensinarmos a outros. Aquilo que nós temos aprendido e que vamos aprender cada vez mais, que possamos transmitir isso a outros. Versículo 1 agora, capítulo 6, versículo 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, ou seja, não era esse assunto que Paulo iria abordar aqui na sequência da carta. Ele não ia ficar desenvolvendo esse tema do arrependimento, da fé em Deus, da justificação pela fé, sobre os batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Ele não ia desenvolver esses temas. Por isso ele diz, por isso deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Ou seja, apesar de os irmãos lá, os hebreus, estarem lentos, estarem negligentes, haviam se feito negligentes para ouvir, mesmo assim, ele repreendeu eles ali, trouxe a demonstração, mas na sequência ele diz, olha, mas mesmo assim, mesmo que vocês estejam necessitados de leite e não do sólido mantimento, eu não vou novamente reforçar essas questões aqui, novamente ensinar a vocês os rudimentos. Por isso, aprenderam que vocês não têm que estar estagnados aí como meninos? Aprenderam? Agora o desejo no coração de vocês de se tornarem adultos? Então, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Vamos agora crescer, vamos aprender outras doutrinas. Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Arrependimento de obras mortas. É interessante que especialmente aqui, Hebreus 6, do 1 e 2, é o esqueleto de doutrinas que eu sempre, toda vez que alguém vem congregar conosco, eu vou abordar. Lógico, não se resume a essa temática aqui, mas sempre vou passar, eu vou questionar, vou perguntar, se é alguém que já é convertido, alguém que já
já é batizado e tal, eu vou mais perguntar para saber, né, a compreensão que o irmão tem, que a irmã tem, né, e tirar qualquer dúvida, complementar, né, no que eu puder, né, mas se é alguém que está se convertendo, né, que se converteu e que vai ser batizado, por exemplo, né, eu vou ensinar todas essas doutrinas aqui. Por quê? Porque são os fundamentos. Eu lembro uma vez, né, que me foi pedido, né, sobre... havia ali a necessidade de batizar, né, uma pessoa. Aí foi me perguntado o que eu posso, né, tipo assim, o que eu posso seguir assim, né, de linha assim, para ensinar, né, essa pessoa, né, para que ela esteja preparada, né, para o batismo. Eu disse assim, olha, né, tu já pode começar por um texto, né, e ali tu tem uma linha bem, né, interessante ali, que é Hebreus 6, do 1 e 2. Aqui tu já vai ter uma gama doutrinária bem importante e fundamental para poder transmitir àqueles que vão ser batizados. Então, não lançando de novo, né, o fundamento do arrependimento. Isso aqui ele não ia fazer na carta, tá? Mas, agora, para todo aquele que se converte ao Senhor, é algo que precisa estar bem fundamentado. Todo cristão precisa ter isso aqui bem fundamentado. Tu vê, não lançando de novo o fundamento. O fundamento, meus irmãos, em uma construção é uma parte essencial, importantíssima. Então, todas as doutrinas aqui, elas são importantíssimas, são essenciais. Arrependimento de obras mortas, meus irmãos, é o arrependimento dos pecados. É o arrependimento dos pecados. Olha só, olha a obra de Jesus sobre nós, por nós. Hebreus 9, 14. Vamos ler o 13 e o 14. Tá? Hebreus 9, 13 e 14. Diz, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, isso aqui está falando sobre, né, as cerimônias da lei de Moisés. Mas aí agora comparando com a obra de Cristo, olha só. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então o sangue de Cristo, ele purifica as nossas consciências das obras mortas. Então se o sangue de Cristo nos purifica das obras mortas, o que são as obras mortas? Das quais o sangue de Cristo nos purifica. Olha só, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, vai dizer o seguinte, 1 João capítulo 1, versículo 7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então o pecado são as obras mortas. Aí olha a sequência, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, toda a injustiça são também as obras mortas, das quais o sangue de Jesus nos purifica. As injustiças, o pecado, é do que nós precisamos nos arrepender. Por isso que fala lá em Hebreus capítulo 6, versículo 1, né, o fundamento do arrependimento de obras mortas. Ou seja, o arrependimento do pecado. Essa é uma doutrina fundamental, porque é a porta do reino. Ninguém pode dizer assim, ó, que entrou, que faz parte do reino de Deus, se não se arrependeu dos pecados, se não se arrependeu das obras mortas. Da mesma forma como juntamente com a questão das obras mortas está o arrependimento, né, das obras mortas, está a fé em Deus. E entendendo aqui Deus, quem é Deus? Né, porque Deus, de maneira genérica, assim, né, todo mundo aí diz que crê em Deus. Só que muitos daqueles que dizem crer em Deus, creem num Deus falso. Creem num Deus formado pela sua própria imaginação. Creem num Deus que é, no final de contas, doutrinas de demônios. Creem num Deus falso. Então, essa fé em Deus que está falando aqui é a fé no Deus revelado nas Escrituras.
É a fé no Deus da Bíblia, que é uma trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um Deus, mas 3 pessoas. Então a fé em Deus, né, implica crer no Deus verdadeiro, no Deus vivo. Não em qualquer Deus aí. Não é fé, tu acredita em Deus? Lá, a maçonaria, lá, eles não dizem, não é um dos requisitos para entrar na maçonaria, crer em Deus? Mas, e aí? É o mesmo aqui que está dizendo aqui, essa fé em Deus aqui? Não. Porque lá é qualquer Deus, pode ser Alá, pode ser o Krishna, pode ser, né, qualquer Deus. Creu em algum Deus, pode entrar lá naquela seita braba lá, da maçonaria. Eles só não aceitam, eles, em tese, né, eles só não aceitam o ateu. Né? Porque afinal, uma vez que eles servem, né, os maçons não são ateus, né? Eles servem ao inimigo, né? Então eles creem que, eles sabem do mundo espiritual, eles sabem que, né? Então óbvio que o ateu para eles não vai servir, né? Mas não basta apenas crer num Deus genérico. Nós precisamos crer no Deus revelado nas Escrituras. Precisamos crer que Deus se manifestou em carne. Precisamos crer que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Precisamos crer que o Espírito Santo é uma pessoa e não negar a pessoalidade do Espírito Santo como fazem os testemunhos de Jeová. Então nós precisamos crer no Deus revelado nas Escrituras. Sem a fé no Deus verdadeiro e sem o arrependimento dos pecados, não tem como alguém ser salvo. Não tem, portanto, como alguém ser batizado. Só é batizado primeiramente em Cristo. Aquele que creu em Deus, né? Que creu no Pai, que creu no Filho, que creu no Espírito Santo. E aquele que se arrependeu dos seus pecados. Esse, então, que se converteu, ele é primeiramente batizado em Cristo, que é o que já vem na sequência aqui, ó, a doutrina dos batismos. Ele é batizado em Cristo, por meio da sua fé no Evangelho e no Deus revelado, né, nas Escrituras, e o arrependimento dos pecados. Então, ali ocorre a conversão, por meio da fé e do arrependimento, e essa pessoa que se converteu, que nasceu de novo, ela é batizada em Cristo. Uma vez batizada em Cristo, ela vai dar testemunho dessa experiência de batismo em Cristo, né, de que agora ela faz parte, ela está numa posição nova. Antes estava em Adão, agora ela está em Cristo, batizada em Cristo. Antes ela estava morta em delitos e pecados, agora ela está viva diante de Deus. Recebeu novidade de vida. Então ela vai dar testemunho da sua nova vida que ela tem em Cristo, vai dar testemunho do seu arrependimento e da sua fé no Evangelho por meio do batismo nas águas. E também, essa pessoa, seja antes do batismo nas águas, seja durante, seja depois, né, ela vai buscar, ela vai receber a experiência do batismo no Espírito Santo. Então, a doutrina dos batismos. O batismo em Cristo, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. A imposição de mãos. Imposição de mãos, meus irmãos, é uma das doutrinas básicas, fundamentais. Onde nós podemos orar por alguém para ser curado com a imposição de mãos. Onde nós podemos abençoar alguém, como Jesus, né? Pegou as criancinhas no colo, impôs as mãos sobre elas e as abençoou. Assim como Jacó também fez, né, com os filhos de José, Efraim e Manassés, né, que ele cruza as mãos assim, impõe as mãos sobre eles e os abençoa. Então podemos, né, abençoar, né, por meio da imposição de mãos, podemos orar por cura, né, por meio da imposição de mãos, né, imporão as mãos sobre os enfermos e os sararão, né, são um dos sinais que seguem aqueles que creem. Podemos impor as mãos, assim como os apóstolos, né, Pedro e João fizeram, lá com os samaritanos. Os samaritanos haviam crido no Evangelho que Filipe havia pregado para eles, haviam sido batizados nas águas, só que ainda não tinham recebido o Espírito Santo, nesse sentido, né, do batismo do Espírito Santo. Aí chegam os apóstolos Pedro e João, impõem as mãos sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. Então, nós podemos impor as mãos sobre alguém, né, se nós já somos batizados no Espírito Santo, e essa pessoa receber o batismo no Espírito Santo.
Não significa que o batismo no Espírito Santo ele só é dado por meio da imposição de mãos. Não. As formas são variadas, né, de alguém receber o batismo no Espírito Santo. Cornélio lá é um exemplo, não tinha nem sido batizado nas águas ainda. Estava lá ouvindo, né, que nem hoje assim, ó, né, ouvindo a pregação, e durante a pregação, Pedro não tinha nem terminado de falar, o Espírito Santo caiu sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo. Então nós podemos ser batizados no Espírito Santo ouvindo uma pregação. Pode ser, mas pode ser também por meio da imposição de mãos. Paulo também, né, ele impõe as mãos sobre aqueles discípulos lá em Éfeso e eles são cheios do Espírito Santo, são batizados, né, no Espírito Santo. E também, né, a imposição de mãos, quando alguém vai ser investido numa posição de autoridade, né, um diácono, um pastor, né, vai ser estabelecido em algum ofício na igreja, vai ser feito isso por meio da imposição de mãos. Então olha como é amplo, né, esse aspecto dessa doutrina da imposição de mãos. Mas tem um outro aspecto ainda que eu não quero deixar de comentar, que é o seguinte, que é o que está relacionado inclusive à obra de Cristo por nós. Porque o que acontece? Lá no Antigo Testamento, né, por meio da lei de Moisés, havia sido estabelecido todo o sistema sacrificial. Então havia ali vários, né, os animais que eram apresentados como sacrifício pelo pecado. E o que acontecia com esses animais? Aquela pessoa que havia pecado e que ela iria levar aquele animal para ser sacrificado, como sacrifício pelo pecado, a pessoa ela confessava os seus pecados impondo as mãos sobre a cabeça do animal. A imposição de mãos. Ela impunha as mãos sobre a cabeça do animal e confessava os seus pecados. Da mesma forma, quando o sumo sacerdote iria fazer a expiação, né, no dia da expiação, quando ele iria entrar no Santo dos Santos com sangue, aspergir sobre o propiciatório, o que ele fazia com aquele bode que seria morto, cujo sangue seria levado? Ele impunha as mãos e confessava os pecados, né, do povo. Já que aquele animal ia ser oferecido como expiação pela nação, ele confessava os pecados da nação, impondo as mãos sobre a cabeça do animal. Então, o que acontece? Ninguém impôs as mãos sobre a cabeça de Cristo quando ele foi para a cruz. Mas, porém, toda vez que nós confessamos os nossos pecados, nos apegando ao sacrifício de Cristo, nós estamos nos identificando com Ele, assim como havia aquela identificação, né, daquele animal que seria sacrificado em lugar, né, do pecador. É como se nós estivéssemos impondo as nossas mãos sobre Cristo. E Cristo então leva os nossos pecados. Então e quem sabe esse seja o aspecto até mais importante no que tange a imposição de mãos. Porque o pecador, aquele que precisava dos seus pecados purificados, expiados, é quem impunha a mão. Para que o que seria sacrificado, né, fosse sacrificado no lugar. Então é como se nós impuséssemos as mãos sobre Cristo, nossos pecados então são transferidos a Ele. E Ele morre como um sacrifício em nosso lugar. Então toda vez que nós confessamos nossos pecados, é como se nós estivéssemos impondo as mãos. Porque antes, né, a pessoa ia lá e impunha a mão sobre o animal morria. Jesus não morre novamente, Jesus morreu uma única vez. Mas é como se nós recebêssemos a aplicação dos benefícios do sacrifício de Cristo. E o tipo da imposição de mãos que acontecia no Antigo Testamento, ela acontece espiritualmente, né, podemos dizer assim, quando nós confessamos nossos pecados ao Senhor. Continuando aqui, então, a ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, outra doutrina que é fundamental, a ressurreição dos mortos. Primeiramente, creremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Segundo, que todos irão ressuscitar, tanto justos como injustos. Não necessariamente no mesmo dia, tá? Porque existe um período de 1000 anos entre uma ressurreição e a outra. Né? Os justos ressuscitam antes. Ressuscitam para a ressurreição da vida. Ressuscitam na volta do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus voltar em glória,
nos ares após a grande tribulação. Todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. E seremos transformados e arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. E, após o encontro com o Senhor nos ares, desceremos juntamente com Ele e reinaremos sobre a terra por 1000 anos. Depois dos 1000 anos, é que tem o juízo final. Então, após os 1000 anos, é que, quando ocorrer o juízo final, é que todos os ímpios irão ressuscitar. Ou seja, então os ímpios não vão ressuscitar antes do milênio. Os ímpios só irão ressuscitar após o milênio, para serem julgados no juízo final, que é o juízo eterno. Nesse juízo eterno, todos prestarão contas, todos serão julgados, mas é óbvio que os justos que já ressuscitaram antes do milênio não vão ser julgados ali para serem condenados. Não, nós já estamos salvos. Mas mesmo assim haverá uma prestação de contas diante do Senhor. Por quê? Porque todos hão de prestar contas. A palavra ela é clara nesse sentido. Todos terão de prestar contas diante do tribunal de Cristo. Porque após vem o estado eterno. Mas agora, aqueles que já têm o nome escrito no livro da vida, e com certeza todos os que ressuscitaram antes do milênio, têm os seus nomes escritos no livro da vida. Todos os que têm o nome escrito no livro da vida, corre algum risco de no juízo final lá ser condenado? Não. Mas agora aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, que são os que ressuscitam só lá depois do milênio, esses que não têm o nome escrito no livro da vida serão julgados e condenados. Ou seja, é a ressurreição da condenação. Não é a ressurreição da vida. Todos esses temas, meus irmãos, eles são fundamentos do Evangelho. São temas fundamentais que todos nós precisamos ter, né, um conhecimento suficiente para podermos transmitir a outros. E se alguém ainda não tem, que possa, né, se aprofundar nesses temas, que possa, sabe, então, pelo menos mais uma vez aprender para poder passar desse nível para o seguinte, para se subir nos degraus, para ir crescendo cada vez mais, amadurecendo, e poder ensinar a outros. Sabe, que nós venhamos nos esforçar a crescer a ponto de podermos transmitir todos esses fundamentos a outros. Aqueles que estiverem chegando, mais novos e tal, que a gente possa, todos nós estarmos aptos, né, para ensinar os nossos irmãos. E quando diz assim, ó, isto faremos se Deus o permitir, né? Quando fala assim, né, quando fala assim, ó, só para finalizar, né, o versículo 3, né, isto faremos se Deus o permitir, ele está falando do quê? Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Ou seja, nós só conseguiremos prosseguir até a perfeição se faremos isso se Deus o permitir. E que Deus nos dê essa graça, meus irmãos, de crescermos cada vez mais. Que Deus nos conceda, sabe, crescimento, fortalecimento, né? Que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor, que venhamos a amadurecer, que o Senhor nos dê toda a graça necessária, né, para amadurecermos, para podermos ser mestres. Não necessariamente no sentido, né, como um pastor, mas mestre no sentido de podermos estarmos aptos a ensinar a sã doutrina aos outros. Que o Senhor nos capacite a isso. Que o Senhor nos permita crescermos. Amém, meus irmãos?